A gente está na APA do Iguaçu. O Rio Iguaçu é um rio super importante para o Rio de Janeiro. Ele vai desembocar na Baía de Guanabara, ele nasce aqui bem pertinho. O nosso assentamento, ele é cortado pelo Rio Iguaçu. Ele passa no fundo do meu lote. A gente consegue produzir. Em algumas situações a gente não consegue levar essa produção para fora do campo. Determinadas épocas do ano a gente fica sem jeito de passar pelas estradas, porque as estradas elas não têm manutenção nenhuma. Eu particularmente eu já fiquei presa com o carro cheio de ovo, eu não consegui sair porque o carro atolou. E eu só consegui tirar o carro do atolamento lá meio-dia e a minha entrega era 5 horas da manhã, eu tinha que estar na Feira da Glória às 5 horas da manhã. Nós aqui estamos perdido no meio do nada. Para ir para Xerém, nós temos que dar uma volta enorme, pegar a estrada Magalhães para poder ir para Xerém. Por isso que eu falo que tem que consertar essas estradas para poder a gente ter mais um pouco de conforto para levar nossas coisas, para as crianças para a escola, para a gente ir para o médico. Parece que botaram uns manilhamentos que entupiu mais ainda o rio. Aí foi quando começou a encher muito por aqui, entendeu? Foi isso que fizeram. Fizeram barragem, fizeram tipo uma barragem. E aí com esse histórico, né, de urbanização, já teve a retificação do rio. Então, o que acontece? Para que o Amapá não transborde, que é o bairro mais próximo da gente, de Duque de Caxias, a vazante é do nosso assentamento. A gente está na vazante do rio. Então isso provoca todo ano no verão que o rio transborde, que é inevitável, e com as mudanças climáticas isso está agravando. De 2 anos para cá foi bem mais intenso a questão da cheia. Então a água do rio transborda e vai para os nossos lotes. Isso significa que a gente tem um período produtivo menor, então a gente não consegue produzir de tudo nesse período. A comida verdadeira vem da gente, vem de quem é agricultor familiar. Porque os grandes agricultores não alimentam a gente aqui. Alimenta quem está fora, né? Porque vai para fora, não vai para a gente. Quem está aqui pequeno é que alimenta mesmo a população. Diz que não existe agricultura em Duque de Caxias, mas tem, e tem bastante. E tem muita gente plantando, tem muita gente colhendo, tem muita gente se dedicando à agricultura, né? Não só a plantação, como outras coisas que tem um certo jeito, vai para a agricultura, como a criação de galinha e outras criações. A questão da estrada, da gente não ter a estrada num dia de cheia, é muito ruim, porque você com a estrada você sai com tranquilidade. Então, as cheias têm isso, né? O ideal seria a gente ter uma casa digna, né? Para ver a cheia passar, colher as nossas frutas de uma estrada que, se subir demais, a gente pudesse sair rápido. Mas isso não acontece. E aí no inverno que a gente consegue produzir. A gente poderia falar em turismo rural, a gente poderia falar um turismo rural real, segundo as condições. Porque quando a água sobe, é o Pantanal Fluminense, é uma coisa linda. E as árvores, algumas como o maricá, o fedegoso e outras que são árvores nativas, elas ficam esplendorosas nesse momento das cheias. Mas a gente não tem estrutura para ficar bem dentro da nossa casa, né? Então, esse ano passado, a água entrou dentro da minha casa. E o piso era todo de madeira, detonou minha casa toda. Eu tive que me mudar porque eu agora preciso levantar recursos para refazer a minha casa de madeira. Mas falta esse olhar de olhar para a Baixada, a agricultura como a agricultura da região, do território, sabe? Se pensar enquanto território.
E aí essa questão da vida no campo, ela sempre me deixou muito apaixonada, na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente. Nós sempre fomos de Caxias, né, só que era centro, Gramacho. E quando meu pai decidiu largar tudo e vir para o campo, eu acho que ele veio no lugar certinho. O meu pai não tinha nenhuma tecnologia do homem moderno, né? E isso eu estou falando de 25 anos atrás, 30 anos atrás. Ele, na realidade, ele era produtor orgânico, só que ele nem sabia disso, porque não tinha esse nome de produtor orgânico nessa época. E quando o meu pai, lá no passado, escolheu criar a gente aqui na roça, eu falo que foi uma decisão muito acertada, porque quando você cria um camponês, um roceiro, uma pessoa do campo, você cria uma pessoa muito determinada, muito forte. Eu entendo que todo ser humano, assim como eu entendo, por exemplo, que toda pessoa deveria saber fazer um arroz para comer, as pessoas deveriam saber de onde vem o alimento, né? Eu plantei um milho tem uma semana e a Mariana, quando começou a brotar, ela veio e falou assim comigo: mãe, vem ver o milho. Aí eu cheguei, né, falei: caraca, tá bonito, Mariana. Ela falou assim: mãe, você sabia que ele cresceu enquanto a gente estava dormindo? É isso que acontece, mãe. Ela toda boba, eu fiquei: caraca, que legal. A Mariana entendeu. Né? É como se existisse um botão de uma lâmpada invisível e ela conseguiu ir lá e apertar esse botão e fez-se a luz. O pessoal passa, às vezes eu estou trabalhando no sítio, eles acham, tipo assim, meio que fora do cotidiano, vamos dizer assim, ser uma mulher trabalhando na roça. Acho que é mais serviço para um homem. Mas tem muitas mulheres. Então, quando eu falo que o meu sonho é trabalhar como um homem, porque eu vou ter só uma função, não vou ter várias. E a mulher tem várias funções. Então, às vezes é muito desgastante. Que você está o dia todo na roça, igual a Juliana falou. Agora eu vou ter que ir para o trabalho doméstico, lavar louça, fazer janta. E cabe quem? Geralmente a mulher quem faz isso tudo. E ainda acho que a gente faz pouco. Você não fez nada. A gente ainda enxerga muito essa questão do... Não diria preconceito, mas talvez patriarcado, não sei. Talvez machismo mesmo, eu não sei exatamente qual a palavra que eu consigo usar, mas a gente ainda enxerga isso nessas questões. Às vezes o sítio do vizinho do lado, o trator vai lá e passa. Do homem, né? Do dono da terra. E às vezes no sítio da Clarice, da Juliana, da Tina, da Jéssica, o trator não vai. Mas por que não vai? Deveria ir. Né? Por que o seu Manuel, o seu Jorge vai lá, pede o trator e o trator vem? E por que uma mulher do campo vai lá também e não consegue? Os nossos trabalhos têm funcionaram de alguma forma nesse pensamento coletivo feminino. Inclusive, meu penúltimo plantio de inhame, a Inês esteve comigo, me ajudou a plantar. O outro, que foi o de aipim, a gente plantou 1000 pés de aipim, eu, Elaine e Inês. Foi coisa pra caramba. Se eu tivesse sozinha, talvez eu não daria conta de plantar isso tudo num dia, né? A gente limpou, né? Aí eu revirei a terra, as meninas vieram para me ajudar a plantar o aipim, entendeu? Então ajuda bastante nessa parte do trabalho, né, em si ali. Então a rede de apoio faz muita diferença, muita diferença. Então a gente se reúne para poder crescer, porque se a gente não se unir, nós do campo, nós mulheres do campo,
A gente não tem nada. A gente corre atrás, se une, faz mutirão, é isso que é feito, entendeu? Para poder a gente sobreviver, porque senão não sobrevive. Umas têm que ajudar as outras.